Antes de continuar, é bom lembrar que a gente está no X e no Telegram sem censura, tá? Então, se você quiser ouvir sem esses cortes que às vezes são irritantes, você pode ver lá nos nossos canais do Estúdio Quinto Elemento. Ano novo, corte de benefício social novo. O ano tá só começando, mas Lula já tá querendo agradar os seus patrões da Faria Lima. No final do ano passado, nós falamos sobre como o ministro Fernando Tachad está implementando o arroxo em cima dos mais pobres, dos deficientes e idosos por meio de cortes de benefícios e redução do BPC. Em 2025, o Lula não apenas segue implementando essa agenda, como ainda está adicionando novas medidas, como o veto à pensão para as mães que têm bebês com microcefalia e a fiscalização do Pix de R$5.000, que já caiu até na boca do povão e fez o pai Lula virar a grande vítima das paródias e memes da internet. Para lidar com uma desaprovação de 50%, o PT, em ritmo de campanha eleitoral, promoveu seu marqueteiro a ministro, fazendo da Secretaria de Comunicação do governo um puxadinho para a campanha de 2026. E o que esperar da reforma ministerial do PT? Será que a Janja e o novo ministro da SECOM vão trabalhar juntos ou vão entrar em rota de colisão? Vamos falar também da mudança na política do Meta em relação à liberdade de expressão nas redes sociais, que provocou uma verdadeira histeria na imprensa e nas agências de fact-checking, que pelo visto estão com os dias contados. E afinal de contas, será que essa nova postura de magnatas da tecnologia como Zuckerberg, Jeff Bezos e Tim Cook sobre o novo governo Trump marca uma nova fase da relação entre Estado e empresas privadas? Será que a gente está presenciando uma nova visão de Estado inspirada nos escritos de Alexander Hamilton, que prioriza a soberania e os interesses nacionais? E o Brasil, que está na contramão desse movimento, está a caminho de se tornar a capital mundial do wokeísmo liberal? Kim Paim e Arthur Machado, como sempre, estarão aqui nos acompanhando e vamos começar pelo assunto que envolve mais diretamente o dia a dia de todos nós. O tal do Pix de 5 mil. E aí, Kim Paim? Como vai? Foi bem de fim de ano? Tudo certo? Tudo certo, tudo de boa. Que a gente tá se vendo a primeira Pique vez de 5 agora. mil, né? Você tá promovendo essa informação. É do jornalista da Globo. Não é? Não, é movimentação de 5 mil ou até mesmo saldo. Ah, então se eu fizer um TED, por exemplo, também serve. Não, TED, coisa já tinha mais ou menos esse monitoramento, né? Só que agora entrou toda essa questão do Pix, às vezes passava outro tipo de instituição financeira, que às vezes não reportava da forma que tinha que reportar. Mas realmente assim, o governo saber se você está aprontando ou não. Então, assim, se você fez vários Pix de R$10 no final do mês, deu 5 mil, você vai ser monitorado. Peraí, o que esse rapaz está fazendo? Vamos observar o que o Trielli anda comprando, o que ele anda ganhando, como é que ele comprou essas coisas. É complicado, irmão. É o sonho de todo totalitário, né? Pois é. Então, enfim, né? Quem chegou aqui agora de paraquedas e não sabe que isso está acontecendo, que eu acho que é impossível, porque todo mundo escuta aí no mercadinho, né, na rua, quem contrata aí, quem lida com informais. Basicamente agora a turma começou a perceber que possivelmente eles vão ter que pagar imposto. Porque no Brasil a isenção é muito baixa. Não dá pra achar que R$3.000 é um baita de um dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, não é. E, sei lá, no Brasil, o Brasil brasileiro do governo Lula, ainda que você seja isento, eu acho que você vai ter que fazer uma declaração de isento. Que para a maior parte das pessoas, eu acho também que dá uma dor de cabeça. Né? E você tem que informar de quem você recebeu, de quem você não recebeu. Às vezes de quem você recebeu, o cara não tem nota, é outro informal. E aquela confusão que vira aquela bola de meia, que você não tinha um problema e agora você tem uma dor de cabeça. Né? Nada você vai ter que sentar, anotar e registrar tudo bonitinho aí do que você ganhou, para você não ter problema com o leão. E aí, até para dar já de informação agora, porque acho que essa aqui é relevante, eu já sou tributado, não ligo. Rapaz, calma que não é assim. A Globo, nos últimos dias aí, trouxe uma matéria que eu acho que leva a situação para um novo patamar. Porque o cara tá falando basicamente o seguinte, né? Traz as perguntas. Sou avô, mando um dinheirinho
para pagar a escola dos meus netos. Não mandar pro meu filho para dar ajuda. Quero ajudar os meninos, estudar na escola boa. Devo me preocupar? Aí a Globo diz, olha, doação a priori não cobra tributo federal. Não podemos garantir os outros, né? Porque cada estado é um estado, mas federal não paga. Então, cuidado aí o estado que você mora, cuidado aí o tipo de ajuda que você dá pro seu filho. Tem um limite, quando passa tem que pagar um imposto extra. Se você quiser pagar a escola do neto, melhor você mesmo pagar. Não transfere para a conta dele. Aí já tem um problema. E ele diz, ó, você tem que registrar que você doou e seu filho tem que registrar que recebeu. Ah, minha filha vai viajar, quero dar 20 mil para ela curtir. Aí então, também tem que registrar essa questão de doação. Federal, imposto federal não vai cobrar. Mas os estaduais aí depende, né? Algumas coisas. Emprestei 50 mil pro meu filho comprar uma casa e depois me devolveu. Então, também tem toda essa questão. Ele tem que lembrar de registrar de um lado, você registrar do outro. Então, burocracia, basicamente, né? Até para você ajudar o seu neto, deu dor de cabeça agora. Até para isso. Aí aquele churrasquinho no final de semana. Gente, vou comprar tudo, depois vocês me transferem. Ih, rapaz. É melhor você pedir pro seu amigo trazer a linguiça. Traga a linguiça aí. Eu não vou comprar não, traga para mim. É melhor, porque se ele transferir, aí é a mesma coisa, né? Tem que ir um lado informar que é uma coisa, um lado informar que é outra, pro seu bem. Vai dar alguma coisa se não informar? Não sei. Mas a turma da Globo diz, pra sua segurança, exatamente. Nem eles conseguem dizer assim, não, tá tranquilo. Eles falam que não é nada, mas olha, cuidado. Como não é nada? Se eu tenho que tomar cuidado, já é alguma coisa. Pois é. E aí se cria todo esse caos, né, que agora o brasileiro tem que viver com isso. Ao passo que o governo inventa uma fake news para tentar se proteger. Aí o governo inventa que estão falando que o governo vai taxar o Pix. Não, ninguém tá falando disso. Só tá falando de imposto de renda. O Brasil, sei lá, uma parcela gigantesca da população sonega. Desculpa aí, vocês ainda não estão sabendo disso. As pessoas não pagam imposto por diversas razões. Aí você faz julgamento moral se é certo, se é errado. Eu acho que o problema maior não é essa galerinha que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais que faz bico e não paga imposto. Isso aí. Pois é, eu não acho que é o pipoqueiro. Eu acho que o problema maior são as grandes empresas, são os grandes incentivos, muita gente que deixa de pagar e não tem nenhum tipo de retorno, sabe? Uma parcela da economia que basicamente só visa os lucros. Vou até falar o que a esquerda fala, só visa os lucros. A alta burguesia que só visa os lucros mesmo, sem nenhum tipo de retorno. Todo lucro final, consolidado, ainda às vezes manda lá para fora. Vai lá, meu dinheiro tá lá fora. Não reinveste nada no país, não fica aqui, não é tributável. Então, assim, o pessoal mais uma vez tendo pra cima do pequeno. É a mesma questão que a gente comentou no último, acho que puxando o fio, BPC, salário mínimo, pensão aí pra criança de Zika, todo o arroxo fiscal do governo Lula. Estão falando da diabetes agora. Em cima, pois é, vendo em cima do pobre. É incrível, é sempre em cima do pobre, sempre para o pobre pagar. É impossível mexer no salário mínimo, é impossível mexer no BPC. Cara, o que eu sei é que, antes de mexer em qualquer um dos dois, acho que a gente devia discutir o teto do funcionalismo público. Não precisa nem diminuir os salários. Mas se tem uma coisa chamada teto do funcionalismo, como é que alguém pode ganhar acima do teto? Como é que alguém pode ganhar 3 vezes acima do teto? Como tava lá uns juízes, lá no tribunal, lá que teve o Vale Peru de 10 mil reais. Gente, o salário líquido da pessoa tava 130 mil reais. O teto é 44. Então, se o governo quer fazer um arroxo no pobre, ele primeiro tinha que dar o exemplo. Falar, não, aqui, ó, vamos dar um exemplo. Nós aqui estamos, né, indo atrás dos marajás, atrás dos penduricalhos, fazendo a coisa realmente valer, sem tititi, sem conversa mole. Aí depois, você arrocha em cima do pobre. Essa conta não vai fechar no final do dia. E aí tem diversos outros aspectos que, mais uma vez, eu já pago imposto retido na fonte, não tô nem aí. Bom, você acha que essa pessoa que agora sabe que vai ter que começar a pagar imposto, você acha que ela não vai aumentar o preço do serviço dela? Óbvio. Você acha que aquela coisa que às vezes você compra, você não vai pagar mais? Porque o que você comprava antes não tinha imposto, agora tem imposto embutido. Você não acompanhou o que aconteceu na época das comprinhas? A Jean já disse que vai pagar a empresa, não, a empresa repassou para você. Então é o mesmo processo que segue se repetindo e o brasileiro parece assim atônito a tudo que está acontecendo.
Se bem que nesse caso a repercussão foi gigantesca. Foi. Essa vez não foi tão atônito assim. Pois é. Inclusive tem uma listinha aqui que eu mesmo tinha coisa que eu não lembrava. Ó. Taxação das compras internacionais, você acabou de falar da Shein e tal. Aumento da tarifa da conta de luz, volta do ICMS sobre combustível, que também era um negócio que barateava toda a cadeia, né, produtiva, porque barateia alimento, barateia um monte de coisa. A volta do IPI sobre a linha branca, que também é coisa meio básica. Geladeira, quem não tem geladeira hoje, né? O cara não é uma coisa de luxo. Agora o Pix, o monitoramento, fora o BPC que a gente já falou, ou seja, e não tem nenhuma, nem disfarce assim, de cortar alguma coisa dos grandes, né, de falar, ó, não vamos dar tanto incentivo pro Felipe Neto, não vamos fazer tanta, vamos diminuir um pouco aqui a Rouanet, né, a gente sabe que às vezes não tem, são orçamentos diferentes, mas de qualquer jeito, são sinalizações, né? O governo não está preocupado mesmo em economizar, está preocupado em dar dinheiro para quem eles estão afim e ferrar o povo. É isso mesmo, Arthur? Eu tô errado? Hum. Eu vejo mais coisa nesse movimento, tá? Velho, quem primeiramente fez um novo para vocês, Aham. mas é o seguinte, eu me lembro quando eu fiz engenharia na PUC, em 1994, quando eu entrei, uma das primeiras aulas que você aprende na engenharia é que você só controla aquilo que você monitora e aquilo que você mede. Se você não monitora, não consegue medir, você não consegue controlar. E aí quando você vai ver o que tem por trás, por exemplo, do ataque à informalidade, no final das contas, é como se disse, existem tantas coisas importantes que o Brasil precisa atacar, né? De sonegação fiscal, de subsídio, do aumento, por exemplo, quem falou do teto de salários, por exemplo, do funcionalismo e de arroz fiscal, mas logo depois o Lula aumentou o teto, por exemplo, do Supremo, e não é por causa de salários especificamente ali dos 11 ministros, mas é porque na hora que aumenta o deles, aumenta de todo mundo em cascata, né? Sim, todo Então, um sistema do judiciário, né? Você vê que a história da arrecadação, ela é uma, né, dos pontos que estão na frente disso. Quando você olha o que aconteceu na China, por exemplo, para ele conseguir implantar o crédito social, que é o que tem hoje e funciona como instrumento de controle e autoritarismo, eles tiveram que fazer alguns movimentos. Além do mesmo movimento que tem na Receita Federal no Brasil hoje, que é de você saber todos os seus bens, e eu digo isso que isso é raro, por exemplo, e na maioria dos países que tem uma verdadeira democracia, eu dou exemplo aqui na Europa, por exemplo, Portugal, o governo não quer saber dos seus bens, sua declaração é de renda. E a partir do momento que você declarou a sua renda, quanto você ganha, o que você faz com ela? Se você comprou uma moto, se você comprou uma casa, se você comprou algum bem físico, você não precisa declarar, porque não é de interesse do Estado. No Brasil, nós fazemos a declaração de renda, de bens e de direitos. Quer dizer, até o que é direito, uma coisa que você vai receber e tal, ou ter um passivo, um crédito, você é obrigado a declarar. Então, esse é um movimento que ele vem sendo construído de países tipicamente totalitários. A China, quando implantou o mesmo modelo, a primeira coisa que ela fez foi participar também, além do monitoramento, para ter esse monitoramento, que é o micro monitoramento, a fim de acabar com a informalidade. Então eles acabaram com a formalidade juntamente com o papel moeda. Então o movimento da Receita não é um movimento que está sendo feito sozinho. O movimento da Receita está sendo feito junto com o lançamento do Drex. Então eles estão baixando, né, o limite, estão ampliando de valor, né, ampliando o nível de informação, ampliando a profundidade dela e olhando isso em bases mensais de movimentação, ao mesmo tempo que lança a moeda digital. Aí você fala, mas quer acabar com a informalidade para poder trazer recursos para dentro do sistema. Não é verdade. O objetivo final não é trazer só recursos para dentro do sistema. É, de fato, monitorar e medir, e de certa forma controlar. Por isso é que existe o problema da espionagem. Então, assim, a discussão, para mim, quando a gente conversa sobre como ver alguns argumentos, você é a favor da sonegação fiscal? É como quem falou, bom, tem gente que acha que é moral, tem gente que acha que é imoral, é uma bela discussão,
porque, na verdade, do determinado nível de impostos que nós vemos, vocês sabem que eu não sou liberal, mas eu concordo quando o cara fala que é roubo, É. né? Então, você tem um problema que não é a sonegação em si, mas é o nível de espionagem e controle que a Receita Federal tem sobre a nossa vida. E na verdade, existem 3 formas de você fazer a tomada, né, dos bens das pessoas de forma paulatina e com o tempo. Uma delas é o imposto, outra delas, a segunda é os juros, e a terceira é a inflação, porque vai tirando o poder de compra, vai deixando você mais pobre, aí você precisa pagar mais imposto sobre a sua casa, sobre o seu carro, e também a transferência de juros, quando os juros é muito alto, que é a transferência de riqueza. Então é a forma que você vai tirando riqueza da sociedade e botando na mão dos rentistas. No final das contas, essa medida da Receita, ela visa apenas espionar, aumentar controle, né? Aumentar controle sobre a sua vida e fazer perguntas. De onde é aquela história? Movimentações simples, como quem falou, é o avô que paga o colégio ou a faculdade do filho, do neto, é aquele amigo do futebol que fala, cara, eu vou passar aqui no meu cartão o churrasco, as coisas do churrasco, e depois a gente faz um ratatá depois do jogo. É o cara que, inclusive, isso é muito comum no Brasil, ele tem um emprego, né? Ele tem uma possibilidade de fazer um pagamento mensal, mas ele não tem crédito. Ou porque ele teve um problema no passado, ele não conseguiu passar, tem uma restrição de crédito qualquer, aí ele pede o cartão da avó, pede o cartão da mãe, parcela. Cara, aí você vai Coisa mais comum onde isso vem aí. esse dinheiro aqui? Isso Essa é a daí que realidade você do tá Brasil. falando, inclusive, tá na matéria da Globo, né? Sei lá, ajuda a pagar o cartão de crédito de minha filha. Ou a galera que centraliza, né? A galera não tem crédito, aí usa o cartão do amigo pra fazer uma comprinha. Ih, rapaz. E é isso, né? sob É controle. monitoramento. E é um controle também dos inimigos, né? É um jeito facinho. Não é que vai pegar todo mundo. Provavelmente vão deixar um monte de gente aí vivendo a vida. Mas o cara incomodou, falar, opa, e aí, amigo? Pô, e esse dinheirinho aqui que entrou? De onde veio? Agora, não vão fazer isso com o tráfico, né? Vão fazer isso com os inimigos políticos mesmo. Porque essa Claro. galera, eles não Olha vão só, monitorar, né? Por exemplo, veja Lava Jato aqui, quando a gente fala Lava Jato. Eles falavam do monitoramento de compliance, monitoramento que não é feito de hoje, das contas correntes dos bancos, você não consegue tirar dinheiro. Se você quiser tirar o seu dinheiro acima de 5 mil, chegar na boca do caixa, o cara vai perguntar, para que você vai fazer com isso? Né? O seu dinheiro. Só que a Odebrecht tirava bilhão, a JBS tirava bilhão, e nunca deu problema pro Itaú e pro Bradesco. Nunca deu problema. Então eles tiravam bilhão. O Joesley falou, eu paguei bilhões de propina. Veja, eu tô falando de coisas que o cara confessou, né? Então ele confessou, pagava. Como é que era gerado esse dinheiro? Em saques, né? Saques no Bradesco, saques no Itaú, saques nos grandes bancos, e nunca deu nada, nunca pegaram. Quer dizer, os bancos nunca conseguiram informar, que nem o COAF. Quantas operações verdadeiramente do tráfico de drogas, tráfico de armas, o COAF pegou? Nenhuma. Agora, ele é sempre usado por um adversário político, né? Aí é o que mais vê no jornal. Segundo manifestação do COAF, fulano, mas pro adversário político, esses órgãos funcionam bem. O que mostra que eles não são órgãos de combate à criminalidade. Eles são órgãos de combate ao inimigo. política. Exatamente. Ao inimigo nos Estados Unidos, o Trump teve a sua declaração de renda vazada, acessada. Eu até pensei, será que foi o Deltan Dallagnol que pediu pro Roberto Leonel dar uma olhadinha informal? Tem umas coisas que a direita não se debruça, né? Até hoje. Mas só pra falar um negócio dessa questão do Pix, você vê como são as coisas. Aqui na Austrália eu sinto que, por pior que às vezes, sei lá, todo país tem os seus problemas, mas eu sinto que aqui tem vários pontos que eu vejo que, os caras têm um jeito melhor de lidar com as coisas. Eu sinto que aqui existe um estímulo, ou talvez não seja um estímulo, né? Existe, assim, algumas coisas que em determinado momento você entende que você tem que estar com a vida financeira toda organizada. Se você é imigrante, obviamente você vai querer estar com essa vida financeira sempre organizada, que você não quer problema com o governo, né? Obviamente. Aqui nos Estados Unidos, que o cara chega como turista e fica e vai ficando. Aqui é diferente, irmão. Aqui você tem que estar realmente sempre com visto todo regularizado, tudo bonitinho. Mas se você é australiano, aí você fala, não, eu sou australiano, tô de boa, não tenho esse problema. E aí eu vejo com os próprios australianos, uma vez, eu lembro de ir na oficina de fio, um amigo, e aí ele me falou uma coisa que eu falei, cara,
não era nunca tive esse problema na época, né? Liso não tinha esse problema. Eu falei, pô, realmente entendi. Vale a pena pagar imposto. Eu lembro que eu cheguei lá, eu falei, fio, a gente na oficina recebia muito dinheiro, né? Em cash às vezes. Aí eu falei, faz tipo, uma inspeção veicular, né? Que se chama RWC. Eu falei, arruma da RWC aí, vai. Eu falei, eu vou te pagar em dinheiro, me dá um desconto maior aí, vai. Aí ele falou, pô, mas eu não preciso, eu não quero dinheiro. Porque eu vou ter que pagar imposto do mesmo jeito. Eu falei, mas por que, fio? Ele, porque se você não declara imposto, como é que eu vou ir no banco e vou conseguir ter algum tipo de crédito? Aí você fica, pô, realmente, né? Faz algum sentido. Então, o cara tá preocupado em fazer as coisas direitinho para poder pagar imposto, para mostrar que ele tem renda e com isso ele ter acesso a comprar alguma coisa. A diferença, o cara quer mostrar que tem renda aí. Ele quer no Brasil não. Renda, mas no Brasil o cara não consegue ter renda. Os caras ainda querem tomar o que o cara não tem. Então assim, se o Brasil o cara conseguisse ganhar dinheiro a ponto dele falar, cara, eu estou ganhando dinheiro, eu consigo comer, pagar o aluguel, ainda juntar um tiquinho, já dá pra pensar em comprar uma casa. Aí esse cara, principalmente, ele estaria estimulado a sair da informalidade. Fala, pô, vou sair da informalidade, porque agora a coisa tá dando certo na minha vida, tá bonitinho, vou registrar aqui um MEI, um Simples, o que quer que seja, vou fazer o que for que tiver que ser feito, pra eu começar a poder mostrar renda, pra eu ir no banco lá, conseguir empréstimo, ter um financiamento, ter minha casa própria, ter isso. Mas qual estímulo o cara tem no Brasil, pô? Os governos aqui, mesmo os liberais, né? A gente parece que fazem tudo para piorar. A gente hoje tem, com um governo teoricamente liberal, Fernando Henrique chamava de liberal, né? Neoliberal, não sei o quê. A gente tem IPVA, IPTU, tudo isso continua, desde que eu me conheço por gente. Você tem um bem... Me deu uma inveja agora que o Arthur falou, o cara quer saber a sua renda. Pô, ia ser muito legal, porque aqui o cara quer saber a sua renda, o seu bem, e depois que você tem um bem, você ainda paga sobre ele, não é seu. Não é que você mora numa casa, você comprei minha casinha, legal. Não, todo ano tem o IPTU, que não é baixo. Se for uma casa média, assim, é um IPTU bem pesado, pelo menos aqui em São Paulo. Tem o IPVA do seu carro, você não anda alguns dias da semana, o carro não é seu. Você usa quando o Estado deixa, né? Então, além de tudo, a gente aqui no Brasil é essa cultura de culpado até que provarem o contrário, né? Então você é sempre culpado. Daí você tem que provar que é inocente. É o oposto da coisa. É isso. Aqui Pô, que dinheiro é esse aí? Como assim? Eu nunca fiz nada de errado, eu ganho meu dinheirinho, não é nada absurdo. Não. Mas você pode... Esse dinheiro aí que você deu pro seu neto aí, não sei não, hein? Então é isso. Aqui na Austrália, você também não precisa fazer declaração de bens. É só declaração de renda só. Sabe? Você não tem que declarar, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso. E aqui, é difícil você ir num restaurante asiático. Pode ser no shopping center, pode ser onde for. Cartão, tem um extra. Os caras cobram extra no cartão. Os caras cobram extra se for domingo. E os caras sempre dão desconto se for no dinheiro. Sempre. Por que será, né? Kim, talvez o que falte também perceber a receita, que é conhecer o Brasil, porque esses caras não conhecem o Brasil, né? É que não existe, veja bem, olha o que eu vou falar, só do cara viver numa informalidade plena, que é raríssimo. As pessoas que hoje que a gente tá falando são pessoas que vivem um mix da formalidade com a informalidade. O problema é que mesmo na formalidade, o salário médio do Brasil, se não me falha a memória, é R$ 2.500. Esse é o salário médio do brasileiro. É óbvio que isso não paga as contas do cara. Óbvio, se ele for um pai de família, a mãe não paga, é impossível pagar aluguel, tudo que ele mora, né? Então, o que acontece na prática é que você tem um nível de formalidade que o cara está trabalhando, e ele trabalha sábado, domingo, Sim. Entendeu? O cara faz bico, vira de manhã, madrugada. Então ele faz uma série de bicos e trabalhos, etc., fora do seu expediente, para complementar a renda, e essa complementação é, de fato, essa informalidade. E aí a Receita quer participar disso. Agora, veja bem, já é um castigo hoje, na estrutura em que nós vivemos de mundo, já é um castigo pro cara ser informal. Entende? Não é que o cara... Eu fico vendo comentários de gente que fala assim, você defende sonegação, porque esses são negadores. Eu falo, cara, imagina você hoje chegar num banco e falar que você não tem renda
Não tem nada, você não tem como provar a sua renda. Você não tem o balanço de uma empresa, você não tem. Você não tem. Então, é tudo assim, são transferências bancárias, né? De valores baixos, o cara não tem, ele já não tem acesso a uma opção de coisa. Ele já não vai ter acesso a um cartão de crédito que permita ele entrar na web, comprar. Sei lá, a loja da Apple, ou da loja dele, do cartão de crédito, para baixar aplicativo. Ele não vai ter dificuldade para ter um crédito um pouco mais alto para comprar alguma coisa na internet. Ele vai ter dificuldade, ele não tem crédito. A maioria dessas pessoas tem cartão de débito, né? E com muito valor muito limitado. Então, assim, já é um castigo o cara viver numa informalidade hoje. Aí você ainda vai falar pro cara, ainda vou te monitorar em cima do seu Pix, vou te cobrar imposto. Cara, é maldade, entende? É muita maldade. E a esquerda não tá feliz também, né? Isso a gente viu, acho que foi das coisas mais uníssonas até entre a esquerda, né? Tirando... na verdade, eu tava falando em off aqui com o pessoal, eu só vi... ou petista mesmo, ou liberal defendendo. Engraçado, né? Alguns liberais defendendo no sentido de que, não, é isso que você falou. Não, mas o cara não pode sonegar, ele tem que não pode ser informal. Esse liberal que acha que todo mundo tem que estar, né? E a esquerda tá descendo a lenha, assim, muita gente. Qual é a leitura de vocês disso, Kim? Você que acompanha Minha a turma. leitura é, nessa lenha que você está comentando aí, o Lula conseguiu um problema gigantesco, onde só o petista mesmo, que é o lulista doente, né, o Lula afetivo, que esse cara não é politizado, ele o pessoal brinca, mas realmente é uma idolatria a figura do Lula, onde na cabeça deles, ou a gente apoia o Lula, ou a esquerda vai desaparecer, e os caras não conseguem entender que o Lula é um problema. Gente, a gente tá aqui na direita, mas não é querendo jogar contra o Lula. O Lula realmente é um problema para a esquerda. As pessoas não conseguem perceber isso. Já são quantas décadas de PT? Quantas décadas de PT? E quando é que vai vir, sabe, a grande revolução da esquerda? Não tô falando de revolução com não, que seja a revolução via institucional, via as reformas. As reformas. Quando é que vai vir o estado das coisas da esquerda? O que é que impede o Lula de amanhã apresentar um projeto da grande educação da esquerda, com a grande valorização do salário dos professores que a esquerda tanto finge defender? Quando é que vai vir o projeto de lei do Lula, ou a política pública, ou a PEC, quer que seja, para acabar com essa mamata da burguesia que eles tanto falam? O que é que impede o Lula de amanhã cair para dentro da segurança pública? Que impede? São décadas e décadas e décadas e nada acontece, nada é colocado na mesa, só o contrário que acontece. E aí eles ficam nessa ilusão que não, agora vai. Agora não vai nunca. Lula é peça-chave para manter o Brasil no estado de coisa atual. Se não fosse, não tinha sido solto. Pelo Mas, amor de Deus, né? Kim, essas coisas que o Lula está fazendo na economia, e aí eu pego até a análise do Arthur, que ele falou que é mais ou menos o que a China fez, não faz parte da ideologia dos caras quebrar o país, essa venezuelização que a gente está passando. Toda essa agenda que o Lula está fazendo é a famosa ideologia neoliberal entreguista que visa destruir o Brasil para vender para os amigos do rei. É isso daí. Só Mas isso quebrar daí. o Brasil não é bom para o pensamento revolucionário da esquerda, fora de São Paulo, de sempre? Não, aqui fora de São Paulo, vai quebrar para quê? Para quê? Ó, fora de São Paulo, esquerda raiz, normalmente a revolução que eles fazem é tomando para si. O governo vai lá e toma tudo, é nosso. E aí você destrói a elite, a alta burguesia, porque são pessoas que têm capacidade de ação, poder de ação, e não é difícil de entender esse poder de ação. Pensa o seguinte, você com empresário com bilhões, você dá ali 5 mil, 10 mil pro cara e fala, mano, começa a jogar contra. A galera começa a jogar contra o governo, chega no ponto que a população começa a se revoltar e derruba o governo. Então, o grande empresariado tem esse poder, a mídia também. Então, toda revolução de esquerda mesmo, não tem como ela vingar se ela não tomar para si os meios de produção e principalmente a mídia. O PT nunca pregou isso. Nunca fez isso e não tá fazendo isso. Tomou para si, o que é que ele tomou? O que é que estatizou?
Ah, não, PT mas tomou na base de pagar. A Globo não é deles? A mídia não é Sim, deles? mas aí você está utilizando exatamente o método de ação do liberalismo. Você Sim, quebra o as país duas coisas e são a você mesma vai, moeda. É isso aí. você vai consolidando os grandes monopólios, oligopólios, os empresários amigos do rei. Esse é o processo Isso do sim. PT. E muitas vezes essa quebra, ela não fica nem na mão do brasileiro. Ela vai para algum, sei lá, algum grande aí, bam, do capital internacional. É a BlackRock que faz uma compra, é a Vanguard, é a State Street, é algum conglomerado de empresas que vai lá e compra. Aí quando você se desfaz de alguma coisa do Estado, cai na mão, sei lá, de um grupo italiano, veja aí a Enel, que maximiza os lucros para a remessa do lucro ir para lá, para eles fecharem o déficit deles. A Itália está preocupada com isso, não é se está faltando energia ou tem energia em São Paulo. É. Então, assim, a função do Lula é a função de implementar esse viés liberal que o Brasil está preso desde antes da declaração da República de 1889. É a história do Brasil. É o governo sabotando o mercado interno até quebrar para algum ente internacional vir comprar. Então a gente concorda que ele está fazendo o plano. O plano dele é esse mesmo. Não Mas está indo fora. não é o Porque plano quando da você esquerda, fala, é o plano, pode o ser. plano dessa ala. Seria a que a direita chama de ala globalista, porque é um braço internacional, é um objetivo internacional. É o mesmo objetivo. Quem que mais sintetiza isso? É o Klaus Schwab. Você não terá nada e será feliz. Eu só não sei a parte do feliz, né? É a parte do você não terá nada, a gente pronto. tá conseguindo. Pronto, você não terá nada, ponto. É isso, esquece o feliz. Você não terá nada, nada. Pronto. É o que o Lula tá fazendo, cara. É o que o Lula tá fazendo. É a história do Brasil. A história do Brasil é sempre essa. Nunca teve nenhuma revolução da esquerda, não terá, não com Lula. O Lula não veio para romper com esse sistema. Ele veio para fortalecer esse sistema. Veio para fortalecer os bancos. Os bancos, eles têm um papel central porque o banco é o dinheiro e porque a gente está falando que existe uma força internacional, para ela entrar no Brasil, ela é uma força financeira. Você tem que entrar pelo mercado de capitais. Quem é a ponte? São os bancos. Quem é que lida com esse dinheiro? São os bancos. Então o banco tem um papel-chave que é a forma de entrar e a forma de agir é via o dinheiro. Então o Banco Brasileiro ele faz essa ponte. E quando você estuda os próprios bancos brasileiros, os maiores bancos, essas famílias, de onde elas vieram, quais foram os braços internacionais que apoiaram essas famílias. Quando você vê até o próprio Unibanco, dos maiores exemplos, o Walter Moreira Salles era o principal sócio dos Rockefeller no Brasil. E antes do Unibanco, teve um banco lá que o Chase Manhattan era sócio minoritário, que é o Banco dos Rockefeller. Então, assim, esses caras são impulsionados no Brasil e estão aí até hoje, sempre nessa parceria. O mundo E o lá Lula fora, sempre fez parte desse plano. e o Desde Lula sempre. sempre fez parte desse problema, sempre continuará fazendo e não vai deixar de fazer. E aí, hoje, a discussão, voltando agora para o PIX, exatamente essa. Cada vez mais, a esquerda mesmo, que ela nem mais se chama de esquerda, porque eu acho que o grupo ele é classificado meio pelo pensamento majoritário. O pensamento majoritário da esquerda temos que ser woke, temos que idolatrar o Lula, que é o petista médio, é o grosso do país. Já aquele cara que era esquerda, que se convencionou a chamar esquerda, um pensamento trabalhista, né? A turma lá que seja do Brizola, do Darcy Ribeiro, sei lá, até o comunista mesmo, raiz, o cara lá do Trotsky e do Lenin, esse cara olha pro Lula hoje e fala, o Lula é um entreguista neoliberal que trabalha para tirar o Estado da jogada e entregar o poder, né, para os entes se autorregularem. Esse seria o ápice do neoliberalismo. O neoliberalismo não é você só tirar o Estado, é você colocar no lugar esses entes autorreguladores. E eles vão se autorregular. Você vê as notícias que saem, com uma empresa muito grande aí que deu um tombo numa galera, empresa conhecida aí, de um empresário muito conhecido, que é político. Aí você vê, não, aqui, tá, um tribunal de arbitragem aqui, um não sei o que lá falou isso, uma agência tal falou isso. Você vê, cadê o Estado? Cadê o Estado aqui nessa investigação para ir atrás? Tudo que estão julgando eles são eles mesmos. As próprias agências do mercado é que estão ali, e não dá nada no final do dia. Os caras deram um tombo que impacta o país inteiro, porque envolve crise no crédito, envolve crise de mil e uma coisas, envolve prejuízo. Aí o pequeno e médio empresário que está produzindo alguma coisa, que vende para aquela empresa, não recebe seu dinheiro.
E aí ele vai cobrar quem? Esse empresário ele vai pedir para quem para ser ressarcido? Não, eles se autorregulam. Sabe? Então, assim, as pessoas não estão percebendo. Lula literalmente está tirando o poder do Estado para dar para esse núcleo. Essa é a história do Brasil. E aí a esquerda... Esse é o paradigma a ser quebrado. O que a gente chamava de esquerda, vamos dizer assim, mais raiz, então tá p*** com isso. Tá bravo. Tá p*** com Lula. E essa questão do Pix é mais uma coisa que desencadeia, porque agora você também consegue parte da população que ainda apoiava o Lula perguntando, cara... É que isso tá mesmo, acontecendo, né? bicho? Exatamente. Agora, essa coisa do Pix ainda tem um a mais, um plus a mais, como gostam de falar, para os bancos, né? Porque era uma movimentação também que não tinha... Você não pagava taxa, né? E agora ninguém mais vai fazer Pix, porque tanto faz fazer Pix, TED, não sei o quê. E os caras vão voltar a ter as coisas com taxa. Mas fala aí, Arthur, você ficou com o olhar de quem queria falar muita coisa até agora. Não. Eu queria aumentar o Kim, que na verdade é o seguinte, o que você está falando, o que diferencia, por exemplo, essa esquerda revolucionária, como o Kim bem colocou, é que eles queriam ter esse amigo do rei, mas é no âmbito local. Então ele queria fazer aquela planificação da economia e o controle dos meios de produção e de ação, né, e entregar isso para os seus companheiros fazerem a gestão. O neoliberal, ele entrega isso para as grandes corporações. Então você tem uma aliança entre corporações corruptas e cartéis bancários. Tem até uma frase até meio polêmica, né? Porque ela está amplamente em livros e amplamente divulgada na internet, não só na internet, mas em livros. Mas recentemente uma ex-primeira-ministra aí da Inglaterra botou no livro dela, e aí a turma resolveu dizer que era antissemita, que era um ataque aos Rothschild, não sei o quê, que era uma frase atribuída a Maya Rothschild em 1790, perdão. E ele falava mais ou menos o seguinte, que me deu o controle sobre o dinheiro de uma nação, que eu não me importo quem faz as leis. Não sei se ele falou ou não falou, o fato é que a frase é ótima. E é a realidade. Maya Rothschild. Exatamente. Não sei se ele falou ou não falou, né? Mas agora recentemente falaram, isso é antissemitismo e tal, não tem evidência, atribuíram como fake news, toda essa baboseira que falam hoje, mas ela está amplamente divulgada em livros e em materiais de internet, pelo menos. Bom, enfim, mas o fato é que para mim o Lula, ele que tem brigado com essa esquerda, é que ele simplesmente não está mais favorecendo os companheiros locais. Então, por exemplo, quando você pega o Atucha, às vezes pau da vida com um cara sentando o cacete nele, porque na verdade, o exemplo, né, o 247, ele critica a Globo, critica os outros, mas ele queria ser o grande site, o grande porta-voz privado do Estado, acompanhando o Lula, recebendo dinheiro dos Correios, da Petrobras, de todo mundo. Quando o Lula pega isso e joga pra fora, ele fala, isso é um absurdo, tá patrocinando imperialismo. Na verdade, ele queria ser o cara, entende? Então, o racha deles não é sobre o desvio do dinheiro do Estado. É para quem vai o desvio do dinheiro do Estado do povo brasileiro, entendeu? E aí eu acho que essa aqui é a grande diferença. Saquei. Agora, a gente tá aqui conversando sobre isso, deve incomodar muito o Lula e todo o pessoal do governo, né? E aí eles acharam que o pessoal tá muito saidinho, tá falando fake news que é da cabeça deles. Aliás, sobre fake news, eu sempre falei isso sobre as fake news. Várias vezes eles usam esse tipo de artifício que, por exemplo, você fala, não é nem o caso, esse caso é pior ainda, mas normalmente você fala assim, um rapaz de camisa vermelha assaltou o outro rapaz aqui de camisa azul na esquina. E eles falam, fake news! O rapaz estava de camisa roxa. Cara, mas o importante da notícia é o assalto que aconteceu. Mas tudo bem. Então agora o cara inventa que as pessoas... Aí é o caso mamadeira de piroca. Desculpa o vocabulário, mas é isso que chamaram, né? As tias do Zap votaram no Bolsonaro por causa dessa fake news. Uma fake news que nenhuma tia do Zap que eu conheço, e todas que votaram no Bolsonaro, eu já perguntei, nenhuma recebeu essa tal fake news. Isso foi uma fake news inventada justamente para falar que ele só ganhou por causa de uma fake news. Nesse caso do Pix também teve uma fake news
inventada, que é, não, estão falando que vão taxar o Pix. Ninguém falou, né, que ia taxar o Pix. Se falou, foi um outro mané. Mas o que a gente está falando é que vai ter mais controle. E aí chegamos então ao Meta, né, que na mesma semana foi lá e o Mark Zuckerberg falou assim, acabou esse negócio de fact-checking aqui, no Meta pelo menos não vai ter mais, a gente vai fazer de um jeito mais parecido com a história do X, né, que são as notas de comunidade, e aí foi uma choradeira, uma histeria, justamente quando o PT mais precisava dos fact-checkers. Parece que eles estão morrendo. Estão morrendo mesmo? Como é que vai ser o negócio aqui? Agora eu começo com você, Arthur. Você acha que isso vai vingar por aqui? Não vai? Aqui, ou os nossos digníssimos justos vão lá e vão cortar a nossa alegria? Não, eu acho que tem uma briga muito mais profunda do que essa, tá? E muito mais, realmente muito mais profunda do que está na superfície e nessa discussão que está quase num epifenômeno, assim, né, das coisas. E ela se dá pelo seguinte, que é o assunto que o Kim até adora, vai à loucura aí. Mas quando você pega, por exemplo, botem no Google, eu falei outro dia no último GEL, que deve ao ar nessa sexta-feira, que bota assim, você vai ver Operação Mockingbird. Operação Mockingbird foi quando a CIA contratou o Cold Maia, que era um literário, né, fazia livros, etc., para começar a convencer jornais e também autores de livros para começar a incluir a narrativa de certa forma da CIA, por trás da ideia de que a espionagem também depende muito da propaganda e da informação. Então, eles sempre entenderam a necessidade de fazer o controle de certas narrativas históricas, de certos discursos. A própria ideia de mundo livre é contado num excelente livro sobre a CIA, que mostra que essa ideia de mundo livre, na verdade, nasce também pelo Cold Maia dentro da CIA. Então, o que a gente vê é que a mídia ela sempre se prestou um papel de tentar criar um consenso, né? Então, ela sempre tentou criar o consenso. Os checadores de notícias, eles vêm no momento em que é muito complexo, começa a ficar muito importante controlar as redes sociais. O fluxo de informação começou a ser muito amplo das redes sociais e ter uma desautorização, uma descentralização da informação. Teve acho que foi um dos geoeconomias que eu fiz, eu falei que a maior, acho que falamos aqui também, não me lembro, mas a maior desinformação que existe é a própria ideia de desinformação. Porque parece que você abre a internet só tem desinformação. E tem muita coisa boa, tem muita informação crível, e quando você vai ver percentualmente o fluxo de informação, a desinformação em si é muito baixa. E também como se as pessoas não tivessem nenhum senso crítico e precisassem de uma consciência externa a elas para dizer para elas o que não é delírio, né? O que não é engano, o que não é engodo. Não é bem assim. Né? Claro que você tem casos absurdos e tal, né? Mas assim, não é uma prerrogativa da internet. A própria caso lá da escola base, né, de São Paulo, Sim. da Folha de São Paulo, foi um exemplo do que a Folha fez, cara, que acabou com a vida de uma pessoa. Agora, por exemplo, como você vai vendo que os caras vão tomando, né, preparando a própria cama, né, como diria minha avó. O Merval Pereira, do Globo, essa semana, acho que foi agora, ontem, hoje, escreveu uma coluna cujo título se chama Os Donos da Verdade. E ele estava reclamando que o PT criou uma narrativa, né, através da sua máquina de propaganda, veja você, olha que delícia, que o Lula, na verdade, foi inocentado, enquanto, na verdade, o Lula não foi inocentado, né? O Lula não foi considerado culpado porque os processos dele prescreveram ou tiveram erros processuais dramáticos para um Estado de democrático de direito e, portanto, foram anulados. É verdade, o que o Normal está falando é verdade. Ele não foi inocentado. Né? Os processos foram anulados, né, por erros processuais. Enfim, o que vai acontecer? Né? Daqui a pouco a Globo vai sentir o próprio veneno, vai vir uma máquina do PT, que vai ser um desses projetos de leis aprovado aí que o Congresso quer aprovar, junto com o seu Marcos Pereira, que tenta emplacar isso para atender o Supremo, para poder um dia ser ou ministro ou poder ser presidente da Câmara, quer dizer, na sua vaidade pessoal, ele quer emplacar esse negócio, daqui a pouco vai ter um comitê da verdade que vai dar uma checagem no Merval. E vai dizer, o Lula foi inocentado. Quer dizer, o Lula não foi inocentado. Claramente não foi.
Mas aí ele está reclamando, são os donos da verdade. Pois é, Merval, mas o checador é isso. Só que hoje eu acho que do lado de fora, né, do lado que você pega a externalidade dessas questões, a briga que tem por trás disso é uma briga muito mais séria, que é uma ideia, para mim, do Elon Musk, desses caras, de tentarem acabar com o domínio numa briga geopolítica. Eu não vou falar aqui, né, porque é assunto para o próximo Geoeconomia, mas é uma briga geopolítica que existe entre si em Pentágono, que não é de hoje. Tanto é que a Daniela Lima, recentemente, um vídeo que eu vi, ela fala assim, o Brasil vai liderar, né, um movimento mundial contra a desinformação e vai procurar a União Europeia para discutir o assunto. Só que a União Europeia, quando você vê as origens da União Europeia, né, no Acordo de Maastricht, lá no artigo 103, você vai ver que ele é um projeto totalmente neoliberal, montado e pensado pelo Hayek no federalismo, né, na mesma ideia de federalismo global, e que acaba tendo uma influência muito grande da CIA no Plano Marshall. Entendeu? Inclusive, foi uma das maiores lavagens de dinheiro da história. A CIA aproveitou o Plano Marshall para pegar 10% do que estava no Plano Marshall e para ser doado indiretamente para fazer o funding, né, a sustentar as operações da CIA na Europa. Quer dizer, toda essa questão do fake news e da checagem hoje é uma briga por um controle muito maior de narrativas do que apenas no Brasil. Agora, no Brasil, eu não tenho dúvida que nós somos influenciados ainda, estamos sob o controle, sob a égide internacional da turma da CIA. Não tenho dúvida disso, né? Os globalistas, que são os banqueiros, e por isso é natural a reação do Brasil de tentar fazer a checagem. Agora, no limite, para terminar, teve uma matéria que foi até assim, muito... Eu não gostei, porque eu não concordo com ela ideologicamente, mas ela foi muito sensata, dizendo o seguinte, que nós vamos vivenciar uma briga, saiu no Financial Times, né? E ela fala o seguinte, vai ser uma briga das Big Techs contra o Estado. Porém, atenção, há um problema. As Big Techs ganharão sempre do Estado no aspecto força econômica e capilaridade. Porém, do aspecto soberano, cara, o Estado vai sempre ganhar. O que ela quer dizer com isso? A não ser que, é aquela história, se tome o poder político do Estado, se coloque o seu grupo político lá dentro, um embate direto entre um Estado e uma Big Tech, o Estado vai ganhar. Foi o que aconteceu com o Alexandre lá, que resolveu tirar o X do ar. Cara, ele pode exigir da Meta a checagem? Pode, cara, pode. Se os Estados Unidos não reagirem e tiver apoio da Europa, por exemplo, é claro que, a depender das forças políticas que vão exercer e agir sobre isso, cara, a Meta vai ter que manter. Agora, é claro, para continuar funcionando. É claro que isso vai implicar algumas coisas que vão ser ruins para o Brasil, porque o Zuckerberg lá vai dizer, cara, infelizmente é um país totalitário que eu tenho que fazer isso. E nós vamos ficar com essa estampa, né, com essa tatuagem. Uhum. Então eu acho que é bastante complexo, cara, essa questão. Ela é muito mais profunda, tanto é que a histeria da imprensa tem a ver com isso, né? E eu sempre digo que curioso, né? Porque você tem, além do Merval estar gritando, você tem um outro caso que eu postei inclusive no meu Instagram, no Stories, que era exatamente a pesquisa de novembro de 2024, que é a CNN Brasil, tá? Que é presidida, atenção, pelo João Camargo, que, atenção, é o presidente da Esfera, né? Que é hoje sogro do ministro do TCU, que é o Bruno Dantas, quer dizer, veja a conexão de coisas, né? A CNN Brasil mandou uma pesquisa que claramente foi feita nos Estados Unidos pela CNN, mas ele divulga aqui dizendo o seguinte: Kamala lidera as intenções de voto com 49% versus 47% do Trump. Isso em novembro de 2024. Veja o que aconteceu nas eleições, meu caro. Veja o que aconteceu nas eleições, foi uma surra. E aí, cadê o checador? Aí se você, naquela época, a gente falava, as pessoas iam nos comentários e iam dizer, cara, é mentira, a pesquisa não é essa, não é assim que está nos Estados Unidos, a pesquisa tem erro. Aí o que acontece? Se você critica aquela notícia, você é checado no checador de notícia, né? Então, assim, eu acho que é uma briga boa, entende? Mas o que tem por trás disso, na verdade, não tem nada de honestidade na busca pela verdade. Tem pelo controle
controle do discurso público e é uma briga muito mais profunda do que parece, ao meu ver. Não, isso que você falou é fogo, né? Porque o cara pode checar à vontade, não tem nenhuma consequência, não tem nenhuma consequência legal, não tem nenhuma consequência social o cara errar. E eles erraram toda vez que a gente insistiu em alguma coisa, na época da picadinha, na época da pandemia, na época do... Toda vez que a gente insistiu, o tempo mostrou que a gente estava certo. Na época a própria primeira eleição do Trump, que, lembra? Essa foi muito mais grave. 99% o New York Times deu de chance da Hillary vencer a eleição. E ficou por isso mesmo. Ninguém não tem o ônus, só tem bônus. O cara mentiu, ficou lá e pronto, passou, né? E você, Kim, o que tem a dizer a respeito? A galera acusou demais o golpe, né? Acusou demais o golpe, deixou claro que o negócio mesmo é censurar todo mundo, mais uma vez. Achei talvez mais algumas pessoas acordar. Todo dia um pessoal a mais acorda porque tá acontecendo. E aí, para mim, um dos maiores momentos dessa escaração é quando vem... É porque tem umas coisas que me incomodam demais. Porque às vezes eu fico na dúvida se é burrice. Porque quando envolve tecnologia, tem gente que realmente é burra, sabe? Que às vezes essa é burrice de ignorância, de desconhecimento. Aí eu vejo lá um cara muito poderoso aí no governo Lula, né? Mas que ele não é do governo, ele é no braço mais jurídico, falando assim absurdo sobre a internet. Eu falo assim, cara, esse cara é louco, velho. Não é possível que ele tava falando isso daí. Se fala de caso pensado, você vê a desonestidade da pessoa, falando, o Brasil não é casa da mãe Joana, não vai ficar mudando as regras o tempo todo e tudo mais. Eu falei, cara, o Facebook nunca mudou as regras. Nunca. Como é que tu quer falar que fica mudando a regra o tempo todo? Aí, não, porque tu não pode e tudo mais. Aí a Globo trouxe o Pablo Hortelado, que tá na vanguarda da censura, assim, há anos. Sempre. Esse cara tava, assim, no início dos checadores, já estava lá o Pablo Hortelado. Sempre teve aí, ligado à turma dos Soros. Aí o Pablo Hortelado vai na Globo News e fala, então, né? Gente, essa mudança aí não muda nada. É uma mudança mínima. É o tom mais, assim, do discurso que chamou a atenção, porque foi um tom político. Aí você fica, cara, não é possível. Aí eu fiquei até pensando, a Globo não combinou com o Pablo Hortelado, não, dele chegar aqui e falar que realmente era um problema, meu Deus, que o mundo ia acabar. Porque aí você tá vendo ali de forma clara e cristalina o cara te falando. Não tem nada. Não tem nada. É balela. É conversa mole. Não mudou nada. Não tá permitido cometer crimes, fazer isso, fazer aquilo, como diz a Globo. A única coisa que vai acontecer é que não vai ter mais o checador tendencioso que persegue pessoas para chamar de propagadores de fake news, e agora vai ter as notas de comunidade. É só isso que mudou e os caras já estão desesperados. Porque tem que ter o controle total, né? Senão para eles não funciona. Pois é, fica assim, a gente não sai do lugar, a gente fica nessas discussões bobas, bestas, dia sim, dia também. Os assuntos centrais da nação, quem tem poder não quer resolver. Cadê esse pessoal, pô, pra resolver a insegurança pública? Vai pra cima de bandido, puxando lá o que a gente falou do Pix. Vai lá, pô. Quem tá cometendo algum crime, pega aí. Eu dei o André do Rap, o pessoal argumenta. Segurança pública, saúde. E aí, a gente vai resolver como aí? Melhorar a saúde do povo. Tá ruim, né? Muito porque ruim. aumenta o imposto, mas o serviço tá péssimo. Pois é. Tá pior que nunca. Pois é. O verdadeiro meio ambiente, as verdadeiras questões ligadas ao meio ambiente, tem garimpo ilegal sim. E aí? Que dia vai ter o combate ao verdadeiro garimpo ilegal? Tô falando do garimperozinho não. Tô falando de grupo mesmo que tá aí, às vezes linkado com o PCC. Que dia vai pra cima desse pessoal? Vai quando? Quando é que vai realmente aí fechar as fronteiras? Fazer um combate decente contra a entrada de drogas no país? Ninguém quer resolver isso. Ninguém quer resolver. Pelo contrário, a turma quer reclamar de quem resolve. Teve um texto aí de um homem muito poderoso. Ele reclama a quantidade de editoriais que o Estadão fez, reclamando um deles. Aí o Estadão publicou lá o texto, né? E aí achei até curioso. E eu até comentei em vídeo que eu não achei de bom tom. Assim, se você é o Estadão e você resolveu ceder espaço para alguém reclamar da quantidade de editoriais que você escreve reclamando de determinado poder, poxa, no mesmo dia você vai fazer um editorial rebatendo o texto dessa pessoa,
É meio sacanagem, né? Eu achei meio fora de tom. Ah, mas eu acho que às vezes tem umas coisas meio Trollou. combinadas, não tem não? De um escrever e o outro fazer o contraponto. Acho que não, porque o cara tá basicamente Ficou bravo. acusando o Estadão, falou assim, ó, mesmo que não deliberadamente, o que o Estadão está fazendo é fomentar ódio contra as instituições e nós sabemos onde isso leva. Então isso não me parece combinado, sabe? É. Me parece um aviso. Eu vou te pegar, viu, irmão? Eu vou te pegar. E aí o Estadão se dedica a fazer um editorial gigantesco, rebatendo ponto a ponto, dando indiretinha, aquela humilhada básica. Eu falei, pô... Aí imagina, o cara pega o jornal físico, abre, aí numa página tá o editorial do homem mais poderoso do Brasil, do outro lado, o editorial do Estadão espancando o cara de novo. Tá querendo briga, né? Tá querendo briga. Mas vamos ver onde é que vai Ok, chegar mas isso aí. eu adorei isso aí, cara. Sabe por quê? Porque o jornalismo, digamos assim, tradicional, esses grandes grupos aí que primeiro, só um parênteses, né? Eu não me assusto com isso porque eu não espero honestidade, integridade, ética, caráter do Estadão, da Folha, de nenhum deles. Nunca esperei, nunca, e graças a Deus, nunca me decepcionei porque nunca tiveram. Então, mas é assim, mas independentemente disso, tem um lado, esses caras se colocavam como se eles fossem absolutos donos da verdade e eles fossem o jornalismo real, né, que dá opinião, que acaba, na verdade, nem promovendo debate, eles fazem o contrário, frustrar o debate pela ausência de opiniões divergentes. Mas o que acontece? Eles começaram a ver, como diriam no bom e velho ditado popular, que a água está batendo na boca. Porque aí ele começa a ver assim, pô, o cara tá dizendo que eu, o jornal, tô fazendo um discurso de ódio, então é a mesma história que daqui a pouco os caras usaram, eu tô vendo que tá vindo uma ditadura do judiciário, que do mesmo jeito que ele prende o internauta lá, o influencer, o youtuber, né, por um suposto discurso de ódio, tá começando a dizer que o editorial pode ter um discurso de ódio. E aí, vai prender? Então, ainda não, mas o cara tá avisando, né? Olha o que vocês vão promover. Eu já acho Né? que tem um... Então... Pode acabar. Não, então é isso aí, o cara, ele sai correndo para responder. É que nem o Merval, quando o Merval começa a dizer que, pô, vocês são os donos da verdade, por acaso, é porque estão começando a querer impor indiretamente, por causa do Pix, que esse não é monitorado, né? Por causa do Pix que cai nos jornais, é óbvio que o PT e a área de comunicação lá, a SECOM, quer forçar uma pauta, tá exigindo uma pauta, né? Fala, ó, Globo, te paguei 300 milhões aqui, você vai falar o que eu tô mandando, caramba. Entendeu? Seja por só o governo com apoio internacional. Os caras estão começando a sentir isso, cara. Eu acho que eu não daria espaço, né, velho? Só pra completar, eu não daria espaço pro cara. Se eu não gosto do cara, eu não vou deixar tu escrever no meu jornal, né? Só pra fingir que não. Então, mas eu já acho ele que... faz isso com a gente, né? Não vai conseguir fazer isso com o ministro do Supremo. Eu já acho que tem muito mais cinismo nisso aí, gente. E olha que eu, dos três, tô achando que todo mundo é cínico, é uma coisa rara nesse programa. Que eu acho que é aquela história assim, o cara botou o Lula lá e botou outro pra falar, veja como somos um jornal plural, veja como a gente não censura ninguém, a gente deixa até o Lula falar mal da gente. E na sequência tem que, lógico, se defender. E aí é isso, entendeu? Eu acho que é meio uma jogada ensaiada ali. Não sei se tem tanta... Talvez lá dentro do jornal... Não é esse, não. Sabe qual é o problema que eu acho? É porque o Estadão é muito mais establishment do que o próprio Supremo. Porque o Estadão, ele funda o establishment. E o Estadão tá vendo o establishment ruir por conta do Supremo. A crítica não é por nada. A crítica é falar assim, cara, tá dando errado, irmão. Vocês... Assim, porque um novo establishment está sendo criado. A relação entre esses entes, ela sempre funcionou e ela tá ficando assim meio distorcida, sabe? Tá ficando ruim. E o Estadão tá vendo que hoje a forma como a corte vem agindo atrapalha mais do que ajuda. Por isso que ele tá chamando a atenção. O Estadão não tá preocupado com a liberdade, com isso, com aquilo outro, mas isso obviamente está gerando confusão. Olha o debate público, olha os assuntos que estão ganhando força. O Estadão é o porta-voz do liberalismo, neoliberalismo. A partir do momento que o Estadão começa a ver, crescendo na própria sociedade brasileira, um discurso nacionalista, um discurso questionando várias coisas, questionando determinados empresários, questionando os bancos, que é quem está aí, essa parceria, essa grande família. Inclusive vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Estadão tem 150 anos nas costas. Fala, pô, já vi esse filme. Quando começa esse papo, vai ver o quê? O Estadão passou pelo Vargas, que era oposição a eles. Passou pelo Jânio, que não
que não fechou, né? Ganhou com o discurso, tomou posse fazendo algumas outras coisas que o pessoal já entrou em campo para tirar ele. Aí já viu o Jango. O Estadão viu o erro que foi, que deu em 64, que conseguiram tomar a maior parte do poder, mas não todo. Tinham a ala ali, dentro da ala militar, que talvez ela é os herdeiros até do tenentismo, que falou, não, a gente não vai seguir esse caminho liberal de vocês vão tomar grande parte do governo? Vocês tomaram, beleza. Mas a gente também vai tomar uma parte aqui, e ali você pega o de governo, o Geisel deu uma certa guinada. O Estadão viu Bolsonaro e está vendo agora esse pensamento, mesmo com o Bolsonaro sendo perseguido todos os dias, continuar crescendo. Será que o Estadão quer ver uma bancada de 41 senadores, mais à direita, com um discurso mais duro, um discurso contra o Drex, um discurso a favor que o dinheiro em espécie continue existindo, um discurso a favor da soberania nacional, um discurso que vai contrário à agenda SG que o próprio Estadão patrocina? Sim. Os caras estão vendo que isso está crescendo e que o Poder Judiciário vem sendo um grande catalisador disso tudo. É o Poder Judiciário. E quem mais faz propaganda contra o establishment. É verdade. E falando nisso, então, existe uma mudança de clima mundial, até essa coisa do meta com certeza teve a ver com a vitória do Trump, não dá para negar que não tá umbilicalmente ligado, né? Arthur, você consegue explicar em poucas palavras, eu sei que deve ser difícil, essa história da governança mais hamiltoniana, que é o que está mudando, essa visão neoliberal, globalista de mundo, as pessoas estão voltando a uma visão mais hamiltoniana, que aí você me explica um pouco quem ele foi e tal, ou as ideias, mas isso deu certo demais, né, para os Estados Unidos. Foi quando ele se desenvolveu de verdade, né? Hoje ele é uma das maiores potências do mundo porque se desenvolveu ali atrás com esse pensamento. O que é isso aí que está mudando? E parece que o Trump abraça isso de uma forma grande, né? Você fala isso no Geoeconomia. Dá uma palhinha assim só para as pessoas entenderem rapidinho. Uhum. Eu, como aprendi, eu tô sendo criticado aí para fazer que nem o Kim, então tô tentando botar as coisas mais nos exemplos práticos para as pessoas entenderem do que do teórico, né? De vez em quando eu apanho muito, mas eu chego lá. O Kim já tem... Quantos programas você tem, Kim? 1906 completos. Caraca. Pô, eu tô no 26º do que já é economia. Tô engateando perto do nosso canguru. Então vou pro lado prático. Mas mais ou menos o seguinte: pensa que num determinado momento, quando você teve a Revolução Industrial, primeiro você teve essa ideia do grande liberalismo, que dizem que não existiu, laissez-faire, deixa fazer, né? Deixar fazer. Então deixa que o mercado se regula, as coisas vão, e isso acabou tendo como consequência, né, a Grande Depressão. Então, isso gerou fome, isso gerou suicídios, gerou queima de poupança. E a partir de 1929, eu digo sempre que quem perdeu, né, com a Grande Depressão foi esse superliberalismo e tal. E começa a ter uma ideia de que o Estado tem que atuar com algum nível de controle e coordenação, defendendo os interesses também, né, do país e promovendo certos interesses. É claro que a ideia do Hamilton é anterior a isso tudo, mas ele foi um cara que pensou exatamente a ideia da produção, o país se desenvolver, que tem a ver com, na verdade, não é nem o direcionamento do Estado, é a livre iniciativa do cidadão. É você ter, e essa é a grande diferença do livre mercado e da livre iniciativa. O livre mercado significa que os entes trocam livremente, né? Compra e venda, ativos, mas não necessariamente você consegue fazer aquilo que você quer. Por exemplo, o Brasil pode ter um livre mercado quando você tem compra e venda, por exemplo, os bancos, né, estão lá negociando, transacionando a taxa de juros, por exemplo. Não deixa de ser um livre mercado se o governo não intervir. O problema é que está na mão de 4, ou 5 ou de 6. A livre iniciativa é uma coisa mais ampla. O cidadão pode, se ele quiser ser padeiro, vai ter uma possibilidade dele conseguir realizar o sonho dele. Se ele quiser ser mecânico, se ele quiser abrir uma sua pequena loja, então ele tem direito a uma livre iniciativa para buscar
o melhor sustento, a produção da sua família. O que acontece em determinado momento do tempo é que, após a Grande Depressão também, e essa, digamos, interferência do Estado, ou as visões do Keynes, os neoliberais começam a ver o Estado como um grande inimigo. Então eles acham que o problema é que cada Estado tem uma política de desenvolvimento, cada Estado começa a utilizar os seus recursos naturais e não dá acesso a outros países a esses recursos, cada Estado começa a promover os seus próprios interesses, e eles falam que tem que haver uma coisa que chama distribuição internacional do trabalho. Então eu vou começar a pegar as cadeias de produção e, ao invés do Brasil, por exemplo, desenvolver uma indústria farmacêutica, uma indústria também de máquinas, ter os seus engenheiros, lançar foguete e ter várias áreas com os talentos de cada brasileiro, ele fala, não, se vocês são agrícola, vocês tocam a área agrícola, o outro cara lá toca a indústria de foguete, o outro cara toca, e aí a gente distribui essas cadeias de valor no mundo todo. Só que para distribuir, você tem a distribuição internacional do trabalho, você vai precisar da distribuição internacional do recurso. Porque se aquele país lá da China, por exemplo, que é muito boa em fabricar, celular, ele vai precisar do lítio, né, da bateria, do Brasil. Então o Brasil não pode se negar a entregar isso. Então eles começam a criar uma constituição global. Quando começar a construir uma constituição econômica global, e a partir daí o que eles chamam de livre comércio internacional, que é o fluxo de dinheiro. Só que isso gerou várias crises, e o que a gente está vendo hoje é a necessidade de reindustrialização, porque acabou com a mão de obra. Foi o grande problema desse neoliberalismo, foi a destruição da classe média. A classe média foi sendo destruída. Então o que a gente volta hoje é dizer, olha, as pessoas querem trabalhar. O exemplo palpável para o brasileiro, que eu sempre falo, é que no sul do Brasil, nós tínhamos, não só no sul, em Franca, aí também em São Paulo, Sim. Nós tínhamos indústria de sapato, indústria de tecido, indústria de casaco, indústria de couro. Sim. Cansei de ir ao sul para comprar casaco de couro, que a gente comprava com muito orgulho, né? Pro vizinho quando ia para São Paulo, viajava, esse casaco de couro é do Brasil. Inclusive, quando as pessoas iam para viajar para fora, cansavam de ver nas grandes lojas couro do Brasil, né? Então era o couro do Brasil, os sapatos brasileiros. É como a gente vê hoje o café ou a Embraer, né? Era uma coisa que dava um certo orgulho, né? Exato. E aí hoje o que você vê é a destruição, o que houve foi a destruição dessas indústrias, né? Uma produção em massa que acabou gerando um grande desemprego. E esse é um dos problemas, mas fundamentalmente não é só econômico, acaba sendo geopolítico, de interesse de segurança nacional. Isso que o Trump também está trazendo de volta, dizendo, cara, eu preciso produzir chip, mas um chip feito lá na China, o cara me espiona aqui. Né? Então tem assuntos que são de segurança de interesse nacional estarem conosco. E isso a gente viu, por exemplo, agora nessa época da pandemia. O Brasil, por exemplo, não tinha nenhuma indústria na área de saúde, de produção de máscara, aparelho, o que for, tudo importado. E num determinado momento de grande demanda mundial, a realidade, isso houve muitas matérias falando sobre isso, de países que estavam sendo priorizados para receber determinadas máscaras, equipamentos, etc., e outros não. Então o Brasil foi um deles, né? Então não houve uma distribuição linear das coisas. Então assim tem vários exemplos. O que está sendo voltando hoje é uma discussão que é o grande medo dos neoliberais, que é a volta do Estado-nação, de você produzir, de voltar a uma manufatura interna, fábricas, pesquisa, de você poder produzir no Brasil, empregar brasileiros em diversos setores, né? E ter a utilização, por exemplo, de metais para ativos geopolíticos. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, super atual, para a gente ver a importância e como essa mentalidade, que não é a neoliberal, né? Ela é perversa, e como a do Trump é boa. Hoje se fala no mundo todo da transição energética. Então estamos falando de coisas como carro elétrico, Sim. enfim, mas não só isso, até mesmo míssil, no final das contas, você precisa de alguns metais chamados metais de terras raras. Você vai precisar de níquel, você vai precisar de lítio, grafite, silício. Esses são metais importantes para esse tipo de coisa. E hoje a China tem, acho que
Tem a maior parte das reservas de terras raras do mundo. O segundo país é o Vietnã, o terceiro é o Brasil com 18%, 10% a Rússia, e depois vem um bando de cara pequeno, inclusive os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil tem 18% de um material que é absolutamente relevante para a produção dessa transição energética para o mundo. Que a gente não queira seguir, tá tudo bem, eu concordo. Mas se alguém quiser seguir, a gente vende, né? Se alguém quiser vender, a Europa, por exemplo, quer fazer, quer se suicidar, tá precisando disso desesperadamente, a China também. Aí o que acontece hoje? Você vê vários movimentos globais de países, né? Não globalistas, mas globais, de países que estão protegendo as suas indústrias, estão criando indústrias de refino de terras raras, estão comprando minas em outros países, e o Brasil não está fazendo nada em relação a isso. Nada. Absolutamente nada. Então nós estamos entregando esse potencial que podia ser um potencial geopolítico. O que seria essa visão do Hamilton? Dizer, cara, eu vou botar uma cota aqui, um limite para exportação, eu tenho que atender o mercado externo, vou criar leis de proteção nacional, vou incentivar a indústria e o refino aqui dentro para exportar os materiais de terras raras das minas brasileiras para financiar o nosso comércio, entendeu? Já que o mundo quer fazer isso, nós temos 18%, somos o terceiro maior país em reservas disso, entendeu? Até uma lei econômica é o maior país. É até uma lei econômica da demanda e da procura, né? Tipo, da oferta. É básico. Então, mas olha a máquina que o Brasil é. O Brasil tem a maior reserva, a maior produção mundial de nióbio. O Brasil tem o terceiro maior de níquel, o terceiro, quinto maior de lítio, o terceiro maior vale de silício e a segunda maior reserva de grafite natural. Então, o Brasil tem N reservas que são extremamente estratégicas para todos os países nessa conversa aí de aumento de carros elétricos, e não é só para a parte de transição energética, não, estou falando inclusive da produção de míssil, né, como nióbio, e também outros aqui, de produção de armas, etc. E, enfim, o fato é que a gente tem isso, só que no mercado neoliberal, ele fala, não, isso é commodity, explora e vende a preço de mercado. Não, cara, eu quero trazer o refino, eu quero produzir, eu quero a tecnologia, eu vou dar emprego para brasileiro e vou curtir o lucro disso no Brasil. Claro. Essa é a grande diferença entre os modelos, entendeu? Fazendo um wrap-up, como dizem os americanos. Boa. Voltando aqui ao Pix de 5 mil, o marqueteiro do governo, né, não conseguiu lidar com esse problema. Você mesmo demonstrou que esse assunto ficou bem mais tempo do que a média, mesmo para assuntos que bombam na rede e tal. Até hoje ele ainda está no dia da nossa gravação, que já faz um bom tempo, né? Quando foi que saiu essa notícia? Começa dia 6 a ganhar repercussão. Então, a gente está no dia 13. Até hoje ainda está se falando bastante disso. E é uma coisa realmente muito incomum, especialmente em termos de assuntos políticos, né? E é engraçado... No 8º dia de confusão. Exatamente. E aí, muitas... Como é que é o nome daquilo? Paródias e tal, tem muita coisa assim, tem muito meme, e a galera você vê que pegou em todas as esferas econômicas, né? Desde o cara lá, o presidente de alguma financeira enorme tá comentando, e também o tiozinho que vende cachorro quente. Tem várias moças que falam, tem uma mocinha que fala, pô, eu vendo tecido aqui, faço costura para fora, vou acabar com o meu negócio, não sei o quê. Então a gente tem essa coisa realmente que tomou conta do Brasil inteiro. E a Secom não conseguiu, tentou várias vezes, e cada vez que bota alguma coisa no ar, eles tomam mais trauletada. Parece que eles até botam mais gasolina no fogo. E aí, como é que tá? O cara acabou de entrar, é isso? E já tá assim? O cara acabou de chegar, já tá assim, porque era marketing contra a verdade é dureza, né? Marketing contra a verdade não é dureza. E marketing pra mostrar o quê? O governo... O marketing que ele tenta vender uma história. Mas que história que ele vai vender? Bicho, o povo não é tão animal assim, não. O povo não é tão burro quanto o PT pensa. O povo é meio burrinho às vezes, mas o PT apela. A gente já saiu da era que só tem TV. Com a internet, vai sempre acabar chegando a cada vez mais pessoas o que está acontecendo. O governo, assim, não vai melhorar. A imprensa fala assim, que às vezes parece platitude, mas é real. O problema do governo não é de comunicação. Não é de comunicação, porque não tem nada para apresentar.
Vamos aqui fazer, assim, se a gente fizer um exercício aqui, nós três, vamos pensar, o que o governo Lula poderia apresentar? Sei lá, tenho aqui o programa Pé de Meia. Tá dando aqui dinheiro pra coisa, mas isso é uma coisa estrutural que vai resolver? Ou um negocinho que, beleza, tá dando dinheiro aqui pro cara na escola e depois? Teve isso. O que mais? Consegue pensar em alguma coisa? De coração assim, vamos aqui, vamos tentar pensar, vamos tentar se colocar no ponto do petista. Eu não consigo, gente, eu tô falando sério, eu tô aqui tentando pensar. Rapaz, não consigo pensar. Não teve boa basicamente notícia. Salvou a democracia. Salvou a democracia de Bolsonaro. Salvou a democracia. Oh, meu Deus. Não tem nada pra apresentar. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Desde 1º de janeiro de 2023, Lula não apresentou nada. Acho que agora vem o marqueteiro. Vem lá o Sidônio. Agora vai. A imprensa toda já fala bem do Lula. Pois é. As agências de propaganda já falam bem do Lula. Você colocar um marqueteiro que tem um trânsito aí, né? Que você pode. Não vai mudar nada. Porque já tem a boa vontade da imprensa. É o mas pra ajudar. É o apesar pra ajudar. Não é igual o governo Bolsonaro que tinha uma notícia boa e enfiava o mas pra tentar destruir a notícia boa. Já tem toda a imprensa a favor dele, não resolve. Não vai mudar nada. Nada. E ainda você tem uma Janja que fica naquela dúvida, né? Fã ou hater, herói ou vilão. Porque às vezes eu sinto que atrapalha mais do que ajuda. Que bom. E que bom que atrapalha mais que ajuda. É o governo Lula, cara. Eu não sei onde essa galera acha que vai chegar, mas tá dando errado, viu? Falar pra vocês aqui, tá dando errado. Eu trabalhei com publicidade muitos anos, né? Fazendo áudio para publicidade, para cinema. E essa coisa da comunicação é engraçada, né? E a gente fala isso. O marketing ele pode ser virtuoso também, né? Você pode pegar um produto bom, dar uma escondidinha, vamos dizer assim, no que não tem de tão bom e elevar o que ele tem de bom, que é o que acontece, né? O bom produto é isso. Todo produto tem algumas falhas, então você vai elevar o que tem de bom, o que tem de ruim. Quanto mais coisa boa no produto, você pega o primeiro iPhone, né, que surgiu, nem precisou vender muito, porque no fundo as pessoas queriam aquilo, foi uma revolução e não sei o quê. Agora, quando você não tem nada, e isso eu já passei também por isso, de você ir numa reunião e, você não pode falar isso porque isso não tem. Isso aqui também não é muito bom, não. A gente tem que esconder tudo. Então é porque ele te deixa feliz, ele é legal, você vai amar, isso aqui é o governo do amor. Eles não tinham o que dizer. E realmente não tinha proposta, e a proposta é realmente essa: vamos tomar dinheiro para distribuir entre os amigos. Então, não vai adiantar botar marqueteiro, nem trocar para qualquer pessoa de comunicação, porque você precisa comunicar algo, né? E se não tem o que comunicar, não há maquiagem que vai conseguir. Você tem que ter pelo menos alguma coisinha, assim, vamos puxar esse fio aqui, não querendo falar um trocadilho com o nosso programa, né, puxando o fio, mas você tem que tirar de algum lugar. E realmente você perguntou, eu comecei a pensar, não tem nenhuma notícia boa, né, tipo 0, 0, 0, é impressionante. E não é que o mundo tá muito pior do que, por exemplo, quando tinha economicamente, por exemplo, tá ruim, tem um monte de problema, mas a gente já teve pior e passou. O que você acha, Lula Arthur? fala de gasto, que investimento não é gasto. Se o Lula, pelo menos, tivesse realmente fazendo assim, investimento de infraestrutura, a gente falava, tem isso aqui. O PAC, lembra do PAC? Por mais que era mal feito, pelo menos era uma coisa, estamos mostrando. Exato. Aí começa o governo com o PAC verde. Eu falei, já deu errado. Pronto. Já deu errado. A pessoa fica gritando assim, gente, você não sabe nem pelo que vocês estão gritando. Isso aí não vai ser do jeito que tá falando. Se o Lula deixasse explorar a margem equatorial, a gente ia falar o quê? A gente ia reclamar? Não tinha como. É verdade. Então assim, tem umas coisas que tá na frente. A margem equatorial nem dinheiro envolve. Tá na frente dele, eu falo assim, cara, como é que pode ser burro dessa forma? É proposital mesmo, sabe? Os caras estão destruindo o país e... Não, salvou a democracia, mas ele salvou a democracia. Eu acho que já deu errado já. Vamos ver, né? E você, Arthur? O povo surpreende. Eu tenho uma visão, vamos dizer assim, macro desse processo e tenho a visão micro. Eu queria falar um pouco da visão macro, se vocês permitirem. Claro. Que é o seguinte, tem um livro do Thomas Kuhn que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele fala que as coisas, elas mudam de paradigma como saltos de paradigma.
elas não são incrementos. E esse salto de paradigma revoluciona absolutamente tudo. Entendeu? Então aquele paradigma, ele simplesmente deixa de fazer sentido, ele deixa de existir, ele não faz mais Sim. nexo naquele paradigma científico. Então, olha só o que eu quero te dizer, que o PT, o Lula, ele não faz mais parte, a lógica do PT, do que eles estão vivendo, da nova estrutura de placas tectônicas, digamos assim, desse novo paradigma que nós vemos. Um garoto que nasceu no dia em que o Lula tomou posse, no dia 1º de janeiro de 2002, que foi a primeira vez que ele tomou posse, hoje ele tem 23 anos. Há um universo enorme de pessoas que viveram 16 anos no governo PT. Eu brinquei, né? Outro dia fiz um Twitter sobre isso, quando eu parei para pensar de forma mais ampla sobre isso. Eu falei, comecei a trabalhar, eu entrei na faculdade, em 1994. Então eu brinquei, né? Eu só tive 4 anos de paz pelo governo Bolsonaro, porque eu peguei Fernando Henrique, 2 mandatos, Lula, 2 mandatos, depois Dilma, 1 mandato e meio, aí o Temer, e aí finalmente apareceu o Lula, o Bolsonaro. Então, nós temos um problema histórico no Brasil, entendeu? Um problema de que, basicamente, essas gerações mudaram, elas têm outras percepções. E o governo do PT, a esquerda do PT, não vive mais. Ela está aí, mas ela é um governo fora do seu tempo, porque ela não consegue corresponder às expectativas geracionais que estão aí. Então, todas as soluções que eles falam são soluções digamos, fora do sistema político. Não fazem mais sentido, entendeu? Então ele fala, pé de meia, você vai terminar o ensino médio. Cara, não é mais o que se quer. Não está mais dentro dessa estrutura do que se quer, entende? Então ele não tem resposta e não tem eco na sociedade. As pessoas, que é o que o Kim falou, que ainda votam no Lula, as pessoas que ainda votam. Cara, aconteceu uma coisa muito bizarra, a televisão ligou sozinha aqui, peraí. Houve um mistério aqui. Foi falar do Lula, velho. A gente ligou. Então elas não correspondem mais a essas demandas. Eles não conseguem responder. Então quando você fala assim, cara, eles não têm produto, é porque eles respondem com os mesmos caras de sempre. Eles respondem são as mesmas pessoas. Só que as pessoas não têm mais estofo, entende? Político. Eles não conseguem mais responder a uma demanda social mais ampla. Então, toda a proposta do Lula é uma proposta pequena, inferior, que está desconectada da realidade da população. Então, quando chega para o marqueteiro e fala, cara, fala alguma coisa aí, ele não sabe o que falar, porque ele não tem projeto de país, ele não entende a geração que ele está, entendeu? E ele começou a pegar um movimento contra ele. A entrada do Trump não é o Trump. Aí os caras falam, não, extrema-direita. Aí eles não entendem o movimento, para onde eles apontam? Para o fascismo. É onde eles conseguem apontar, porque é a realidade que eles viveram lá atrás. Então ele não consegue entender a inteligência artificial, ele não consegue entender o fenômeno das redes sociais, ele não consegue entender os algoritmos. Nem entendeu? o Bitcoin. E ele foi pego... Né? O Bitcoin, e ele foi pego, para finalizar aqui o meu raciocínio, ele ainda foi pego que talvez ele foi traído pelo seu maior aliado. Veja que loucura. Porque o maior aliado do Lula foi o protagonismo do Supremo. O maior aliado do Lula, de fato, é o protagonismo do Supremo Tribunal, entende? Só que esse excesso do protagonismo do Supremo tem colocado o Lula no segundo plano. A própria imprensa dá muito mais importância ao que o Gilmar fala, ao que o Alexandre fala, ao que o Barroso fala, ao que o Fachin fala, ao que o Dino fala, do que o Lula fala. Então o Lula virou um cara secundário, ele aparece no intervalo das ações do Supremo Tribunal. O protagonismo do Supremo é tão grande que ele está no intervalo. Então, você vai tocar o marqueteiro, não faz diferença nenhuma, porque ele não tem mais uma agenda que responda a esses caras, né? Ele não tem uma agenda que tenha fundamento com a população brasileira, ele está fora da sua geração, ele está fora do cenário internacional,
ele não entende o que está acontecendo e não consegue falar sobre... Tanto que ele fala sobre transição energética, ele acha que é a Amazônia apenas, entende? Ele não entende o que está sendo discutido. Terras raras, energia, moeda... Ele está fora disso, né? Então as soluções dos caras são de outra época, é só isso. É como ele virou aquele filme do Austin Powers, sabe? Que o cara acorda com os pelos para fora, assim. Ele acorda, é um espião da década de 80 que acorda na modernidade e aí tenta ser o herói. É o Lula. Simplesmente o Lula é o nosso Austin Powers. Muito bem. É isso aí. Quem quer se despedir do pessoal aqui? Vou agradecer aí, né, quem tá nos ouvindo até agora. Enquanto tô ouvindo vocês aí, também tô vendo uma outra confusão que tem aqui na internet, que realmente o Brasil... você olha assim e fala, meu Deus do céu, véio, será que vai? Será que a gente vai chegar em algum lugar? O pessoal, hoje, né, não sei se vocês viram aí, quem tá falando aí rede social agora nesse final, tudo mais, tava uma briga entre Monark e o Marcelo Brigadeiro. Eu vi vagamente. É isso, Marcelo eu vi um pedaço aí. Reclamando que o Monark faz isso, tá brigando errado. E fala assim, Brigadeiro, tá brigando pelo quê, cara? Tá brigando pelo quê, cara? Tu tá aí lascado, tô de vida boa, é o Brigadeiro pra se amostrar, tô aqui, ó. Balneário Camboriú, ele fala, irmão, tu é 1% da sociedade, sabe? Ao custo aí do Brasil, ao custo do Brasil se lascando, tu tá aí batendo palma. E aí, o pessoal às vezes não lembra, mas o Marcelo Brigadeiro... Ele era um dos alvos que estava lá na lista do Ayan. E assim como Nando Moura e Gentili, ele foi blindado. Ele mudou. Ele foi pro lado certo. E as pessoas às vezes não lembram disso, né? Como as coisas funcionam no Brasil. No final do dia, sempre tem uma mão invisível aí que controla determinadas pessoas para algumas coisas não acontecerem e não saírem do papel. Mas enfim, semana que vem voltaremos, porque agora é semanal. O Fio é semanal. A pedidos e aguardamos você, né? Porque você repete fazer semanal, não voltar toda semana, aí também é sacanagem. Sacanagem com a gente. E você, Arthur, quer dar um alô aí pro pessoal, dar um tchauzinho? Isso, queria deixar um abraço para todos e começando mais um Puxando o Fio. E é isso, semanalmente eu vou aguentar vocês me aguentarem. É isso aí. Isso aqui é uma verdadeira família. Que nem almoço domingo tem um Puxando o Fio toda semana. Toda segunda. E muito obrigado a vocês que acompanharam. Não esqueçam que a gente tá no X e no Telegram sem censura, se bem que hoje eu acho que a conversa, não sei se vai ter muita censura, mas se tiver, eu tô avisando no final, né? Muito obrigado e até o próximo Puxando o Fio. Um grande abraço para vocês. Abraço para vocês dois também.